Que alegria estar aqui com vocês novamente para a nossa aula de número 2. Hoje versando sobre um assunto de muita importância para qualquer prova de Tribunal Regional Eleitoral que você for fazer na sua vida de concursos. Hoje nós vamos tratar sobre a composição e a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Veja que nós vamos partir desde a instância máxima da Justiça Eleitoral, que é o Tribunal Superior, vamos aos tribunais regionais eleitorais, posteriormente invadiremos as juntas e os juízes eleitorais. É um assunto que vai render para você aí, em média, 3 questões a 4 questões na sua prova. Então, prestem bastante atenção, peguem o seu caderno, o seu Código Eleitoral em conjunto com a Constituição, porque muitos dispositivos do Código Eleitoral de 1965 foram revogados. A sugestão que eu dei no primeiro encontro que nós tratamos sobre o nosso curso foi que, ao trabalhar com o Código Eleitoral, você tem que trabalhar com o Código comentado, haja vista a quantidade de incisos que estão revogados, principalmente quando nós trabalhamos com competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao que mais interessa para você, que é abordar esse assunto. Primeiro tópico que nós vamos tratar na aula de hoje é sobre a questão da diferença que há entre justiça comum e justiça especializada. O direito eleitoral ele está envolvido dentro da justiça especializada. Então, nós temos o direito eleitoral dentro da justiça especial, uma vez que eu posso encaixar os ramos do direito na justiça especializada para aqueles casos em que tenhamos ramos que vão tratar de assuntos específicos. Então, quando eu falo de justiça especializada, eu estou falando de assuntos específicos. Mas o direito eleitoral não está sozinho nessa justiça especial. Nós temos a própria justiça militar, temos a justiça do trabalho e o nosso objeto de estudo, que é a justiça eleitoral. Então, o primeiro aspecto que você tem que lembrar quando nós abordamos sobre justiça eleitoral é que a justiça, o direito eleitoral, a justiça eleitoral está dentro das justiças especializadas. E quando nós abordamos justiça comum, a justiça comum é aquela formada pela justiça federal e pela justiça estadual, ok? Então, naquele organograma do Poder Judiciário, a parte especial, os ramos especiais, nós encaixamos a justiça eleitoral. Muito bem. Outro aspecto que eu quero colocar para vocês aqui é que dentro da justiça eleitoral, ela é dividida em órgãos. Quais são, portanto, os órgãos da justiça eleitoral? Nós temos 4 órgãos, meus amigos. O primeiro deles é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o TSE, como órgão máximo da Justiça Eleitoral. Nós temos também os tribunais regionais eleitorais, os juízes e as juntas eleitorais. Então, quando eu faço uma pirâmide, nós vamos ter aqui na parte inferior juízes e juntas. Lembrando que juntas, mesmo sendo órgão da Justiça Eleitoral, vocês vão perceber que as juntas são órgãos temporários, portanto, são formadas e dissolvidas somente para as eleições. Nós temos aqui os tribunais regionais eleitorais como instância intermediária e temos também o Tribunal Superior Eleitoral como instância máxima, ou seja, aquela instância que possui uma representação com jurisdição nacional. Ok? Vamos trabalhar, portanto, cada um desses órgãos da Justiça Eleitoral. Primeiro deles, nós temos aqui eu trouxe para vocês a composição de acordo com o Código Eleitoral. Tem algumas informações importantes para a gente tratar aqui no Código Eleitoral. Por quê?
Quando eu falo, pessoal, em Tribunal Superior Eleitoral, o código ele traz uma informação muito importante para nós. Vou até colocar aqui de outra cor. Veja, o Tribunal Superior Eleitoral com sede na capital da República, portanto, a sede no Distrito Federal, e possui jurisdição em todo o país. Então, a jurisdição do TSE em todo o país e a sede do Tribunal Superior Eleitoral é na capital da República. Temos também o Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado, no Distrito Federal e mediante proposta do TSE na capital de território. O que precisamos extrair dessa informação é que nós temos um Tribunal Regional Eleitoral em cada capital de cada estado. Então, nós teremos no estado de Minas um TRE na capital Belo Horizonte. Teremos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Teremos também na Bahia, em Salvador. Então, em cada estado, nós teremos um Tribunal Regional Eleitoral, né? A sede na própria capital do estado, ok? Finalmente, nós teremos as juntas eleitorais, que serão órgãos temporários. Daqui a pouco nós vamos ver isso com mais detalhes. São órgãos temporários formados especificamente para o processo eleitoral, ok? E os juízes eleitorais são juízes eleitorais de primeira instância, ok? Mas calma, logo logo nós vamos trabalhar isso de forma melhor, tá bom? Muito bem, meus amigos. Antes da gente entrar nos órgãos da Justiça Eleitoral mais a fundo, nós precisamos entender o seguinte, que dentro dessa composição dos órgãos da Justiça Eleitoral, nós teremos órgãos colegiados e órgãos monocráticos. Como assim, professor? Órgãos colegiados serão aqueles órgãos que são formados por mais de um membro. Então, dentro desses órgãos colegiados, nós teremos aqui o Tribunal Superior Eleitoral, porque o TSE, nós veremos daqui a pouco que a composição dele é no mínimo 7 membros. Nós teremos os tribunais regionais eleitorais e teremos também as próprias juntas eleitorais. Então, órgãos colegiados são aqueles que são formados por mais de um membro. Os órgãos monocráticos, ou chamados de órgãos singulares, são aqueles formados por apenas um indivíduo e que não tem competência para diplomar eleitos. Por exemplo, os próprios juízes eleitorais. Então veja, órgãos singulares, aqueles formados por mais de um membro. Eu tenho TSE, TREs e juntas eleitorais. Órgãos monocráticos, nós teremos os juízes eleitorais. Uma outra informação muito importante para vocês é o seguinte. Então, nós vimos que uma das características dos órgãos da Justiça Eleitoral, lembrando, Justiça Eleitoral como uma justiça especializada, e nós temos os órgãos colegiados e monocráticos, sendo colegiados o TSE, TREs e juntas, e monocráticos, portanto, formados por apenas um membro, os juízes eleitorais. Ok? Visto isso, nós precisamos entender. Se eu tenho TSE, TREs, juízes e juntas eleitorais, como órgãos da justiça, já foi objeto de várias questões, mas de tanto estar manjado, né, eles pararam de colocar questões questionando se o Ministério Público ele é órgão da Justiça Eleitoral. E nós já sabemos que não, o Ministério Público não é órgão da Justiça Eleitoral. Porém, o Ministério Público auxilia a Justiça Eleitoral na fiscalização. Então, qual que é a função do Ministério Público dentro dessa Justiça Eleitoral? A função de fiscalização dos atos e processos eleitorais. Então, o objetivo é de fiscalização dos atos
e processos eleitorais. Certo? Mas quais são as características desse Ministério Público? Para isso, pegue a sua Constituição Federal, vá no artigo 127 da Constituição e façamos a leitura. O Ministério Público é instituição permanente, veja, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, isso aqui eu vou grifar porque é muito importante. Então, essencial à função jurisdicional do Estado, então auxilia na função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático. Então perceba a palavrinha democrático aqui, é uma palavra de destaque para nós, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, a função do Ministério Público, não como órgão da Justiça Eleitoral, mas sim como um defensor que vai assegurar esse regime democrático. Tá certo? Veja, se eu não tenho o órgão Ministério Público compondo a Justiça Eleitoral, nós teremos então indivíduos, pessoas com funções pessoas que compõem o Ministério Público que estarão atuando junto à Justiça Eleitoral, não é? Então, quem são essas pessoas? Nós teremos, por exemplo, o chamado Procurador-Geral Eleitoral. Veja, o Procurador-Geral Eleitoral, ele será o Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral Eleitoral será o Procurador-Geral da República que vai atuar junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Ele vai atuar quando se tratar do candidato à presidência da República. A competência para julgar nesse caso é do TSE e para propor ação, portanto, do Procurador-Geral Eleitoral. Então veja, se eu tenho o presidente da República, quem propõe ação nesse caso é o Procurador-Geral Eleitoral. E nós vamos ver lá nas competências do TSE que a competência para julgar o presidente da República é do TSE. Então veja, propõe ação, Procurador-Geral Eleitoral. Julga, Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Então veja, quem será o Procurador-Geral Eleitoral? O Procurador-Geral da República, que atua junto ao TSE. Teremos também os procuradores regionais eleitorais, que serão os procuradores regionais da República e vão atuar junto aos TREs. Então, da mesma forma que nós temos a pirâmide, olha só que bacana, vou desenhar aqui para você. Então, eu tenho uma pirâmide, certo? Nessa pirâmide, lembra quem eu tenho aqui? Eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral. De forma intermediária, eu tenho os tribunais regionais eleitorais e eu tenho aqui os juízes eleitorais. Muito bem. Feito isso, deixa eu pegar aqui outra cor para nós, vermelhinho. Ó, quando eu falo de Ministério Público, junto ao TSE, quem vai atuar será o Procurador-Geral Eleitoral. Junto aos TREs, nós teremos os procuradores regionais eleitorais. E junto aos juízes eleitorais, nós teremos, que daqui a pouco nós vamos especificar, os promotores eleitorais. Então prestem bastante atenção. Já falamos do Procurador-Geral Eleitoral. Ele atua junto ao TSE. O Procurador Regional Eleitoral atua junto aos TREs e será responsável por propor ações aos cargos de, vamos anotar, governador, deputado, aí eu vou incluir aqui tanto deputado federal quanto deputado estadual, e teremos também os senadores. Perceberam isso? A diferença que há entre o Procurador-Geral e o Procurador Regional Eleitoral? Perfeito. E os promotores eleitorais, nós já vimos,
Vocês nem perceberam a mancada que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei o juiz aqui em cima. Perceba, vamos inverter essa pirâmide, gente. Ó, vou até apagar aqui para a gente não criar confusão, né? Porque não pode ter confusão aqui. Vamos apagar. Que na verdade, eu desenhei a pirâmide e vocês nem me avisaram de forma equivocada, né? Então, vamos desenhar a pirâmide de novo. Perceba que eu tenho dons para desenho, né? Nessa pirâmide, nós colocaremos no topo. Quem que é o topo, pessoal, da Justiça Eleitoral? TSE, agora sim. Aqui na instância intermediária, nós teremos os TREs e aqui nós teremos os juízes. Quem atua perante o TSE é o Procurador-Geral Eleitoral. Quem atua perante os TREs é o Procurador Regional Eleitoral. E quem atua perante os juízes são os promotores eleitorais, que são membros do Ministério Público Estadual e vão atuar junto aos juízes eleitorais. Em quais eleições que eles atuam? Junto, claro, às eleições municipais. Junto às eleições municipais. Ok? Perfeito. Então, vimos aí essa atuação. Para você conferir isso, e é importante que você estude bastante a atuação do Ministério Público, vão lá no site que eu coloquei aqui a fonte para vocês, olha, www.eleitoral.mprf.mp.br/eleitoral_new e confira essa tabela com as características do Ministério Público. Tá certo? Muito bem, pessoal. Nós verificamos o seguinte, que nós temos, então, como órgãos da Justiça Eleitoral, TSE, TREs, juízes e juntas. O que nós precisamos entender é que, exceto os juízes eleitorais, que terão uma característica diferenciada aí, os membros que compõem o TSE e que compõem os TREs, que são os membros com cadeira, né? Que são os 7 no mínimo do TSE e os 7 fixos dos TREs, eles ficarão no cargo, por exemplo, como presidente, como vice-presidente, como corregedor, né? Eles ficarão no cargo por, olha só, obrigatoriamente 2 anos. E nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então perceba, eu tenho o juiz, que é um membro do TSE, é o juiz A. Esse juiz A, ele assumiu a presidência do TSE em 2014. Então veja, se ele assumiu em janeiro de 2014, ele vai ficar até quando? Ele tem que servir obrigatoriamente por 2 anos. Então ele fica janeiro de 2014 a janeiro de 2015, 1 ano, e a janeiro de 2016, 2 anos. Ele serviu obrigatoriamente por 2 anos. Esse é o primeiro biênio. Mas ele pode ficar por mais 2 anos, porque veja que nós temos aqui, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. E o que ele não pode ficar, portanto, é mais que, veja, mais 2 anos ele pode? Pode. Então ele pode ficar até 2016, 2017, 2018, até janeiro. Isso aqui, nesse caso aqui, nós temos uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Agora, de 2018 para frente, nós vamos ter o que, pessoal? Uma vedação. Então, obrigatoriamente, ele fica por 2 anos, nunca mais que 2 biênios consecutivos, ok? Aí olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 14 do Código Eleitoral. Diz assim para nós: os biênios serão contados ininterruptamente, ou seja, sem parar. Não para, não para, não para, não. Sem parar. Sem o desconto de qualquer afastamento, nem mesmo o decorrente de licença, férias ou licença especial. Ok? Então, esses biênios, eles são contados ininterruptamente. Não desconta nenhum afastamento, nem licença, nem férias ou licença especial. Ok?
Muito bem, pessoal. Sobre o tempo que esses membros ficarão nesses órgãos, acredito que está tudo ok, né? Vamos agora começar a tratar sobre a composição da Justiça Eleitoral. O primeiro órgão que nós vamos tratar é o TSE. E o TSE, vamos às características que nós já sabemos. O TSE, ele é a instância máxima dos órgãos da Justiça Eleitoral. É um órgão colegiado, porque ele é formado, nós vamos ver, por mais de um membro, e ele possui caráter permanente. O que isso significa, professor? Que mesmo após as eleições, ainda existe TSE, diferente das juntas, que são dissolvidas. Então, o TSE como instância máxima, como órgão colegiado e como órgão permanente da Justiça Eleitoral. Perfeito? Então, veja, o TSE ele será composto, no mínimo, 7 membros. Quem são esses membros? Nós temos os membros que serão eleitos por voto secreto. Vamos até fazer de outra cor aqui. Os membros que serão eleitos por voto secreto. Eu tenho 3 juízes que serão eleitos por voto secreto dentre os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. Eu terei 2 juízes que serão oriundos do Superior Tribunal de Justiça, então 3 do STF, 2 do STJ, e terei também 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. Então eu tenho 2 advogados indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Guarde essa questão dos advogados. Por quê? Lá nos tribunais regionais eleitorais, eu também terei advogados. E também serão nomeados pelo presidente da República. Mas eles serão oriundos não do STF, e sim do Tribunal de Justiça do Estado. Então vamos recapitular a composição do TSE. 3 juízes dentre ministros do STF, 2 juízes dentre ministros do STJ, 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que são, veja, indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Tá certo? Então, veja, quantos membros são? 7 membros. E a título de informação, é no mínimo 7 membros. No mínimo. Na prática, são 7 membros. Na prática, são 7 membros. Mas, abre-se essa possibilidade de aumentar a composição. Ok? O parágrafo único traz uma informação fantástica para nós. Ele diz o seguinte, que o Tribunal Superior Eleitoral ele vai eleger o seu presidente e o seu vice-presidente dentre os juízes oriundos do STF. Então, eu não tenho 3 que vêm do STF. Dentre esses 3, eu vou tirar o presidente e tirarei o vice-presidente. E também o corregedor geral eleitoral, ele será escolhido dentre os ministros oriundos do STJ. Gravou? Vamos lá. Recapitulando a composição do TSE. 3 ministros do STF. 2 ministros do STJ, ficou que bem ruim, né? Então, 3 do STF, 2 do STJ e 2 juízes, dentre 6 advogados indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Ok? Perfeito, pessoal. Agora, nós vamos tratar o seguinte. Nós vimos quem compõe o TSE. Só que existem vedações na composição desse TSE. Veja o que diz o Código Eleitoral a respeito disso. Que não poderão fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade. Isso já foi cobrado em prova. Colocou que mesmo que não fosse por afinidade, poderia. Até o 4º grau. Grava aí, gente.
até o quarto grau, sejam vínculos legítimo ou vínculo ilegítimo, excluindo-se nesse caso o que tiver sido escolhido por último. Então a vedação para a composição do TSE é até o quarto grau. Até o quarto grau. Existe ainda uma outra vedação no que tange aos advogados. E diz o seguinte, o dispositivo: a nomeação dos advogados não poderá recair em cidadãos que ocupe, cargo público de que sejam demissível ad nutum. Ah, professor, o que é ad nutum? Olha só, ad nutum são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Ok? Então, grave isso. Dentre essa nomeação de cidadãos, de advogados, não poderá recair em aquele que ocupa cargo público, que seja demissível ad nutum, diretor, proprietário, sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública ou aquele que exerça mandato público, seja ele federal, estadual ou municipal. E já foi cargo político, que já foi matéria de prova esse dispositivo, tá bom? Então não caia jamais nessa pegadinha. Muito bem, então nós vimos que dentro do TSE, dentre essas funções, esses cargos que nós estamos comentando, nós teremos funções especiais. Por exemplo, a função de presidente e vice-presidente do TSE. O presidente e o vice-presidente do TSE serão aqueles escolhidos dentre os 3 ministros do STF, dentre os 3 juízes oriundos do STF. Caberá ao outro, então eu escolho primeiro o presidente, ao outro cabe a vice-presidência. Já o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, isso aqui, gente, está revogado. Por quê? Aqui nós temos o dispositivo do Código Eleitoral, mas a Constituição Federal de 88 ele diz o seguinte, que o Corregedor-Geral Eleitoral ele será oriundo dentre um dos juízes do STJ. Então, cuidado com esse dispositivo aqui. Ele está revogado na parte da Corregedoria Geral Eleitoral. Tá certo? Então, presidente e vice-presidente dentre os juízes do STF e o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral será aquele oriundo do STJ. Mas, professor, o que faz um Corregedor-Geral Eleitoral? Muito bem, essa pergunta é essencial. O Corregedor-Geral Eleitoral, ele representando, ele estará trabalhando no TSE, ele será responsável, gente, pela fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais em todo o país e será responsável também pela orientação dos procedimentos e rotinas a serem observados pelas corregedorias eleitorais. Esse Corregedor-Geral Eleitoral, ele vai justamente verificar se tudo o que está acontecendo no processo eleitoral, no TSE, está seguindo procedimentos e rotinas que foram o quê? Pré-estabelecidas. Então, esse Corregedor-Geral Eleitoral, ele seguirá atribuições fixadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. E o corregedor que estará representando esse TSE, ele será escolhido dentre um dos ministros do STJ. Cuidado, se você estudou o Código Eleitoral, não estudou em conjunto com a Constituição, vai perder pontos por conta disso. Tá certo? Muito bem, pessoal. Quais são as atribuições? Dentre essas atribuições, nós sabemos que quem vai atribuir as funções ao Corregedor-Geral Eleitoral é o próprio TSE. E o corregedor ele se movimentará para exercer as suas funções quando? Primeiro,
por determinação do TSE, óbvio. Quando houver pedido dos próprios tribunais intermediários, que são os TREs, quando houver requerimento deferido pelo TSE, requerimento de quê? De partido político, e sempre que acharem necessário. Quem? O próprio Corregedor Geral Eleitoral. Observe o que diz o parágrafo 3º. Os provimentos emanados da Corregedoria vinculam os corregedores regionais que lhe devem dar imediato e preciso cumprimento. Ok, pessoal? Vamos parar um pouquinho agora e nós voltaremos no próximo bloco falando sobre as deliberações do Tribunal Superior Eleitoral. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau.